Ei, pessoal, estamos aqui no 11º episódio do podcast Suavemente. E hoje é um tema super necessário, mais um dos temas necessários. E hoje eu tenho o prazer de receber uma pessoa que, inclusive, foi uma sugestão dela esse tema. E eu acredito que seja um tema que, até pra gente que é psicólogo mesmo, a gente precisa parar e pensar sobre ele, né? Então, de fato, para a gente repensar esse descanso. Será que a gente está descansando ou apenas nos distraindo aí com as questões do dia a dia, principalmente agora com as redes sociais e o uso do celular, né? Então, acredito que vai ser um tema que, enfim, a gente consegue caminhar para vários lugares a partir dessa pergunta muito simples, né? E aí, assim, eu tenho uma honra de apresentar essa pessoa, que eu já tive o prazer de trabalhar ao lado dela, e é uma psicóloga, uma profissional excelente, admiro muito, ela sabe disso, que é a Sayonara. Eu vou deixar ela se apresentar, mas já agradeço com a participação, a gente está ensaiando essa vinda dela já tem um tempo, mas deu certo, né? Vai ser ótimo, eu tenho certeza. E é uma honra ter você aqui, gosto muito do seu trabalho e você já sabe disso, não custa reforçar essa admiração e seja bem-vinda ao podcast. Obrigada. Fiquei até sem graça agora. Prazer, meu nome é Sayonara. Hoje eu atuo exclusivamente como psicóloga clínica e trabalho com a abordagem da terapia de aceitação e compromisso, que é uma das abordagens comportamentais que a gente tem, né, no mercado. Eu já atuei, né, como jovem aprendiz, já atuei na área social também, mas atualmente estou só na clínica, que é onde eu encontrei meu coração, realmente meu olho brilha. É um prazer estar aqui com a Camila, agradeço de novo o convite, porque realmente a gente tem essa troca bacana, né, e a gente, desde quando a gente trabalhou junto, a gente tem esse momento, tem algumas reflexões que eu acho que vai ser muito pertinente trazer para cá. Enfim, é isso. Obrigada mais uma vez. Vamos junto. Vamos junto. Então, assim, é para ser, igual eu falei com ela, para ser mais um bate-papo, claro, direcionando com perguntas que façam sentido, né? E a sua abordagem é incrível, eu uso muito dela também de modo geral, né? MTCC, com a ACT, a gente conversa bem ali Uhum. com as duas abordagens. É, E aí, assim, você sugeriu o tema e eu acho que eu já queria trazer um pouco dessa pergunta. Como é que você viu essa necessidade de trazer ele e de ser uma demanda, assim, para um episódio de podcast que seja um assunto, de fato, que você veja como uma Uhum. emergência, né? Uhum. Eu acho que primeiro foi por experiência própria, né? É, sentir na pele, mas também ver que na clínica é uma demanda que a gente trabalha todos os dias. Eu acho que, não sei se para você também é assim, mas pelo menos para mim, os meus pacientes chegam muito a essa demanda e todos os dias a gente tem tentado trabalhar um pouquinho sobre isso. E eu me vi também nesse lugar, no momento que eu transicionei do CLT para a clínica. Então a gente se vê um pouco nesse lugar de não descansar, de estar o tempo todo ativo, o tempo todo ali em alerta, e às vezes a gente até acha que está descansando, mas na verdade a gente está só tendo mais estímulo ainda e deixando a mente mais cansada. Então, vendo a urgência de fato, assim, o excesso de demanda que foi chegando para mim e vendo esse boom que a gente está vivendo atualmente de uma geração onde o tempo todo é valorizado a alta produtividade, os altos estímulos, e a gente tem deixado cada vez mais o descanso de lado, foi um tema que me tocou, que eu tenho estudado mais e que eu falei, eu acho que vale a gente levar para um bate-papo. Perfeito, incrível. E a experiência própria também, a gente transicionou mais ou menos na mesma época do CLT, né, para ser autônomo, e envolve muito isso mesmo na produtividade, o tempo muda a nossa relação com o Uhum, tempo, né? Acho que é muito importante. Eu sempre trago aqui, nos episódios, a importância da gente também fazer terapia, porque muita gente que assiste não, às vezes não tem um conhecimento, ou às vezes tem essa dúvida se o psicólogo precisa, e, gente, precisamos muito. Porque a gente precisa realmente estar ali bem com a gente mesmo até para poder cuidar e conseguir auxiliar melhor os nossos total. pacientes, né? E aí, Sai, já começando a primeira pergunta, acho que seria legal diferenciar esse descanso ali. O que que seria de fato um descanso para a saúde mental? E hoje a gente, às vezes, igual você falou, confunde muito ali as formas de descanso hoje. Uhum. A gente precisa entender que o descanso ele é abrangente, né? Então ele vai abordar alguns tópicos diferentes, porque pode ser o descanso físico e um descanso ativo também para a mente.
Mas a importância do descanso para a saúde mental é que eu creio que não tem como a gente fazer um processo terapêutico, fazer um processo de autoconhecimento, se a sua mente está cansada, se você está esgotado, se você não entende limites, né? Então, a gente tem hoje o descanso físico, que é quando o nosso corpo realmente está cansado, é quando realmente a gente precisa deitar e dormir, tirar umas férias, mas também a gente tem o descanso ativo, que é quando a nossa mente está esgotada e às vezes a gente vai descansar fazendo uma dança, fazendo uma atividade física, trabalhando ali com um artesanato, algo do tipo. Então, existe essas diferenças, né, em relação ao descanso, mas que são fundamentais e caminham juntos em momentos diferentes da vida. E se a gente não trabalha em cima disso, o processo vai ser afetado. Então, a gente vai ter um déficit muito grande na nossa caminhada e onde quem vai perder somos nós mesmos, e só a gente. Uhum. Eu acho que, pelo menos que eu percebo, é uma questão muito a longo prazo, né, Sara? E é ter essa consciência ali dos limites, às vezes eu vejo que a gente passa muito por cima disso, até por uma questão que você comentou da produtividade, dessa cobrança. Uhum. Então, o cansaço mental ali, às vezes a gente tá sem fazer nada, mas a mente tá ali muito acelerada. Eu acho que tem essa parte também. Eu tô sem fazer nada, entre aspas. Mas a minha mente, as minhas preocupações, isso também sobrecarrega. Eu acredito que isso prejudica até mais ali do que às vezes algo de fato físico, né? Porque a gente Uhum. consegue dormir bem e a gente recupera. O mental já envolve outras questões, né? Você Uhum. consegue perceber se a longo prazo, assim, de às vezes a gente vai só distraindo mesmo e quando vai ver já chegou no limite, o copo já transbordou, né? Demais. E até mesmo o sono vai sendo prejudicado a longo prazo, né? A gente entra naquele estágio de que a gente dorme, mas a gente não descansa. A gente está lá dormindo, mas a nossa mente está agitada, pensando em várias coisas. Então, a longo prazo, a gente vai tendo vários déficits, atenção, memória, ânimo mesmo, aquela vontade de socializar, de estar bem, de estar entre amigos, família, tudo isso vai sendo afetado por causa de um não descanso, ou então até mesmo a dificuldade de aceitar que você é humano, você não é uma máquina e você precisa parar. Uhum. Perfeito. Tô amando. Acho que flui muito bem as nossas trocas e as nossas ideias, né? E aí, uma coisa que eu acho que já liga um pouco a distração seria uma coisa que eu comentei no início, que é o celular, que eu acredito que seja o primeiro recurso ali pra Uhum. gente, entre aspas, descansar. Por que que existe isso? Assim, é claro que eu acho que tem um acesso, a gente tá com o celular o tempo todo, a gente trabalha com o celular, o contato com as pessoas, tudo envolve realmente o uso do celular, mas por que que ele se torna ali essa distração muito, na verdade se torna uma distração e consequente até um vício ali Uhum. desse uso? Como é que você vê isso? E o porquê que acontece isso, assim? Dopamina, né? Dopamina barata. Eu já vi que em outros episódios vocês já conversaram um pouquinho também sobre isso, né? Mas acaba que hoje o celular, as redes sociais, as telas de um modo geral, ela é um meio de dopamina rápida. Então, ela vai dar aquele pico de sensação de bem-estar rápido, você vai achar que você tá bem, e isso vai te levar para um lugar de sendo alimentado por aquele estímulo, né? Quando, na verdade, ao invés de você estar descansando, você está sendo mais estimulado, sua mente está sendo mais estimulada, seu cérebro não está desligando. Então, eu creio que hoje a nossa principal fuga ser o celular é essa necessidade de uma dopamina barata, que a longo prazo não necessariamente vai fazer bem para a gente, vai gerar esse vício, vai gerar essa necessidade de um consumo rápido, mas também eu creio que pode ser uma esquiva, né? Uma fuga ali da realidade que você está vivendo. É muito fácil a gente sair desse cenário onde a gente está exausto e entrar no mundinho ali onde você vive a cada bolinha, a cada stories, uma vida diferente. Então você se vê em um outro cenário que não é o seu. E que aí vem um outro ponto que é a baixa tolerância à frustração que a gente está tendo hoje. Então a gente busca ali um alívio imediato sem pensar nas consequências futuras que isso pode trazer para a gente. Uhum. E quando que essa distração, porque eu acredito que seja o equilíbrio, a gente sempre tenta trabalhar isso, né? Em sessão com os nossos pacientes, a busca por equilíbrio do uso, né? Enfim, de qualquer questão, principalmente do uso da rede social, porque ela é importante, Uhum. a gente trabalha com ela, né? A gente usa o Instagram como meio, mas quando que você acha que... Porque eu acho que é muito sutil isso, né? E eu acho que seria interessante trazer algo mais palpável, assim, das pessoas perceberem quando que essa distração passa, de fato, a caminhar mais para essa questão da esquiva. Da esquiva. Vamos lá. Às vezes eu sempre gosto de falar do piloto automático.
A gente vai entender que é uma esquiva, que é uma fuga, quando a gente está cada vez mais automatizado na nossa rotina. A gente não está presente, a gente não está prestando atenção no que a gente faz, a gente está buscando coisas automatizadas, ou a gente está fazendo tudo de uma forma muito automática. Então, a esquiva ela está muito atrelada a isso, a uma fuga de você viver realmente a sua vida, você vivenciar de fato o seu presente. Então, vou dar um exemplo que poderia ser aqui agora. A gente está aqui conversando, discutindo um tema importante, e aí, se eu não estivesse presente, de fato, eu ia estar pensando em abrir o meu celular e ver o que está acontecendo no Instagram agora. O que está acontecendo, sei lá, nos stories. Eu não acabei de lembrar que está acontecendo algo famoso agora. Então, o casamento da Jade do Tubarão. Eu poderia estar ligada aqui assistindo, ao invés de estar vivendo esse momento que é importante, que é um tema muito que vai gerar muitos frutos, né? Tanto pra gente quanto para quem assistir também. Então a gente tem uma esquiva a partir do momento que a gente não tá vivendo a nossa vida. E aí por que a gente entra nesse piloto automático? Inúmeras razões, mas principalmente às vezes a gente não tá caminhando conforme os nossos valores. A gente está tendo escolhas de vidas que fogem dos nossos valores pessoais, que fogem dos nossos propósitos de vida, que fogem das perspectivas que a gente tem. Então, a gente entra no automatismo ali, num piloto automático, que é simplesmente de eu vou fazer porque eu tenho que fazer, você não vê propósito no que você está fazendo, então você vai precisar de um alívio rápido, e aí vem a esquiva. E aí, como é que vem essa questão do... Igual você falou, a atenção fica muito voltada a isso, né? Essa vida que a gente... Existe uma vida ali também, né? Na rede social, igual você falou, uma vida mais passiva, talvez uma comparação, enfim, muitas coisas que envolvem. Mas como é que é isso da questão? Porque eu percebo, assim, quando a gente meio que... Por um momento a gente deixa de sentir porque a gente traz essa atenção para outras coisas. Mas aí pode aumentar a ansiedade através dessa comparação, enfim, muitas outras questões que a gente já trouxe em muitos episódios aqui também em relação à rede social. Mas como é que você vê isso, por exemplo, na clínica, de quando você percebe que realmente está sendo um mecanismo que o seu paciente está usando? Porque às vezes isso não é tão consciente, é algo que, estava ansioso, peguei o celular e fiquei melhor. Eles usam até como uma estratégia ali na hora que para ele funciona, né? Como é que você trabalha isso no consultório? É muito comum, às vezes, chegar pra gente, né? No início, é muito comum mesmo, tá, gente? A gente ter o padrão de esquiva muito alto, a gente não sabe diferenciar ainda e tudo bem, porque o processo da psicoterapia, ele tá ali também para ser uma psicoeducação e te mostrar isso, né? Mas então você chega com uma rigidez muito grande, então você não vai perceber isso de cara. E aí, às vezes, a gente pergunta assim, como que é a sua rotina? Eu levanto tal horário, eu vou pro trabalho, eu faço isso, trabalho o dia todo, eu chego em casa e aí eu fico rolando o Instagram para eu distrair, eu fico rolando o TikTok para eu relaxar e para eu descansar. Você claramente vê que ali não é um descanso verdadeiro, né? Porque se você passa horas rolando um feed onde você nem tá prestando atenção de fato que você tá fazendo, você tá cansando mais a sua mente de um dia que já foi exaustivo. Você já teve muitos estímulos ali durante o dia, você já teve muitas responsabilidades, e aí a partir do momento que você encara o descanso como pegar o celular e ficar só rolando, né, o feed, isso é uma esquiva que tem a falsa sensação que está descansado, e aí a consequência. Chega do trabalho, sei lá, 7 horas da noite, fica ali de 7h30 até 10 horas da noite, até dormir no celular, e aí você não tem um sono reparador, porque você vai ter o impacto das telas no seu descanso noturno. É incrível, eu já respondeu muitas dúvidas, muitas coisas interessantes, né? E antes da gente continuar, eu vou chamar um recadinho da Implantar. Sabe aqueles momentos simples, mas que fazem seu dia valer a pena? Uma prosa tranquila, um filme no fim da noite ou aquele trabalho que precisa dar certo, sem dor de cabeça. É para isso que a Implantar Telecom está aqui, para caminhar junto com você no dia a dia. Internet rápida, estável, daquelas que você usa e nem precisa se preocupar. E se precisar, pode contar, tem sempre alguém do outro lado pronto para te ajudar. Porque no fim das contas, não é só sobre internet, é sobre estar perto, mesmo quando está longe. Implantar Telecom, conectando você do jeitinho que tem que ser. E aí, continuando o nosso papo, né, eu queria te perguntar, Sai, como é que exatamente essa falta desse descanso reparador, como você trouxe, né, muito bem, na outra pergunta, afeta a ansiedade,
estresse, humor, toda essa parte assim emocional e psicológica. Nosso cérebro, a nossa biologia humana, ela precisa do descanso, né? Não é algo negociável, não é algo, se der eu vou descansar. Não, nós fomos criados e programados para ter descanso também. Então já está mais que falado, mais do que aí em consenso científico, de que a gente precisa ali de ter pelo menos de 6 a 8 horas de sono, que a gente, nesse momento do descanso mental realmente do seu corpo, muitas coisas acontecem para você se recuperar, para você ter uma regeneração mesmo, né, biológica. E quando a gente está nesse piloto automático, quando a gente está nesse comportamento de esquiva, onde a gente se alimenta de estímulo, e a gente vê que isso gera um impacto no sono, a gente não vai ter essa regeneração que a nossa própria biologia pede, né? Então, o nosso cérebro vai ficar sobrecarregado, nosso sistema nervoso ele começa a ficar em constante alerta. E aí vem o aumento da ansiedade. Então, os sentimentos que foram criados para serem naturais no nosso organismo, né? A ansiedade, ela é um sentimento natural do nosso organismo, eles começam a ser mais acentuados, porque seu sistema nervoso entende que você está vivendo em constante perigo. Você não está descansando, então por que você não está descansando? Porque você está em alerta, porque você está em perigo. Então, você não tem um processo biológico, de fato, onde o seu cérebro desliga, o seu corpo desliga, e aí vai aumentando a ansiedade, o estresse, e aí vai afetando a parte cognitiva de um modo geral, afetando a parte física também, né? O nosso metabolismo fica mais lento, a atenção é prejudicada, pode acontecer da gente entrar em estágios patológicos de ansiedade de fato, quando o que está sendo ocasionado mesmo é por um excesso de estímulo que a gente está vivendo. E eu acho que isso é o que está acontecendo no mundo hoje, né? Cada vez mais a gente tem estímulo o tempo todo e a gente não está desligando, a gente está vivendo em constante alerta mesmo. Seja por uma novidade, seja por uma comparação, eu tenho que fazer dessa forma porque o fulaninho da minha idade já está há 1000 anos lá na frente, mas não sabe o contexto de vida de cada um. Então, a gente está vivendo o tempo todo estimulado e em constante estado de alerta. Eu acho que tem muita influência de algo que a gente comentou, você também comentou, dessa cultura da produtividade. E aí, como é que você acha que isso influencia? Porque a gente, quando está imerso em algo, a gente às vezes custa perceber que, de fato, existe algo ali que influencia a gente pensar de tal forma. A gente acha que às vezes é inato, assim, eu acredito de fato nisso, mas será que não foi algo que você internalizou, enfim, exatamente por conta da rede social, dessa comparação mesmo? Como é que você vê, de fato, essa cultura da produtividade? Como é que isso é muito visto pela sociedade, né? As pessoas, eu acho que vem muito esse desempenho, a produtividade como um valor e validam muito isso para o outro, né? Então, você trabalha muito, você é esforçado, então isso é muito validado. E aí eu acho que isso dificulta muito o descanso, talvez como algo ruim, preguiça. Eu vejo muitas relações até no dia a dia mesmo, comentário em família, algumas coisas relacionadas a isso. É mal visto, né, esse descanso. A produtividade é bem vista. E como é que você vê isso, assim? Como é que interfere até da gente conseguir, de fato, desacelerar verdadeiramente? Eu acho que um ponto que você falou é chave, né? A sociedade vê a produtividade como um valor. Só que a gente esquece que o valor é individual. Então, pode ser que para alguém faça sentido essa crença da produtividade, da alta produtividade, e vai fazer sentido e vai estar de acordo com os valores dessa pessoa, mas isso não é a regra. A gente precisa aprender a olhar para nós individualmente e não ficar com o foco só no todo, né? Achar que é porque a sociedade vive dessa maneira que a gente também tem que viver. Então, se não é um valor seu a produtividade e você tenta se encaixar nesse padrão, você vai adoecer. Você vai adoecer porque você não vai ver um propósito do porquê você está fazendo aquilo. Você vai adoecer porque não vai fazer sentido. E na ACT, né, na terapia de aceitação e compromisso, a gente fala muito sobre os valores individuais e da importância da gente reconhecer para a gente caminhar alinhado com o que faz sentido para a nossa vida. Então, o valor é aquilo que vai te dar uma energia todos os dias. Eu faço isso por uma razão. Não é um objetivo, né? Eu faço isso por uma razão. E aí, quando a pessoa... É mais um sentido, né? É mais um sentido, exatamente. E aí, quando a pessoa que não vê sentido na produtividade, não vê sentido nesse padrão comportamental que está na sociedade atual, se insere nesse contexto
simplesmente por uma pressão social, por uma comparação que tem, enfim, não vai fazer sentido também a vida que ela tá levando e ela vai adoecer, né? Então, eu acho que são 2 pontos que a gente tem que questionar, que a gente faz isso na terapia, mas a gente tem que aprender a fazer isso na nossa vida mesmo, todos os dias. Por que que eu tô fazendo o que eu tô fazendo, né? Por qual razão eu faço o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo porque me mandaram fazer ou eu estou fazendo porque faz sentido para mim fazer? Qual é o meu limite diante disso? E quando eu falo disso de limite, é realmente a gente reconhecer de que tudo bem, eu não vou conseguir seguir esse fluxo da sociedade de trabalho enquanto eles dormem, e realmente eu não vou conseguir seguir esse fluxo. Aceitação mesmo. É isso, mas tem gente que vai e pronto. Eu acho que esbarra muito no lugar do julgamento também, né? A gente fica sempre ali, eu vou fazer dessa forma porque senão vão me julgar, ou então a gente mesmo julga quem tem esse valor da produtividade. Mas, gente, eu acho que no momento que a gente entende, cada um no seu, cada um respeitando seus limites, cada um respeitando sua própria vida, a gente vai fluir. Vai dar certo. Mas lembrando de um ponto que você trouxe, que eu costumo sempre trazer aqui, mas que eu acho que é importante bater na tecla, é um processo. Até a gente chegar nesse caminho todo, né? De mapear, de entender, de ver os Com valores, certeza. né? Então, assim, às vezes tem o imediatismo de chegar na primeira sessão, descarregar tudo, e a gente precisa entender o contexto, e aí isso vai a longo prazo também. Uhum. Acho que são 2 coisas pra gente pensar, né? O imediatismo, e aí a gente vai, a partir disso, igual você trouxe, né? Reconhecendo, se conhecendo para entender os limites e os seus valores ali, né? Eu gosto muito de trabalhar com isso. A gente não está sendo ensinado, né, a tolerar a frustração de não ter as respostas rápidas. E nem tudo vai ter resposta. Então, a gente já chega querendo um processo miojo, em 3 minutos está Isso é pronto, legal. em 3 minutos a gente realmente já evoluiu tudo, sendo que a gente tem toda uma bagagem carregando, a gente tem um contexto de vida diferente. Sempre falo isso com meus pacientes, assim, tá, você me trouxe esse problema, mas qual é o contexto dessa situação? Qual é o contexto dessa fala na sua vida? Qual é o contexto que você está vivendo? Qual é a sua história de vida? Porque é muito fácil a gente pegar um recorte do outro, comparar e achar que a gente vai ter o mesmo processo que o outro em um dia, uma semana. Um mês o pessoal ainda tá achando muito também, tá? Um mês? Aham. Nossa, eu gostei do processo miojo, não tinha escutado ainda. E aí, Sai, até falando uma questão que você trouxe de limites e tudo mais. O que você vê que muda ali quando, principalmente o consultório, a sua vida mesmo, quando a gente aprende a respeitar isso e entender, igual você falou, os meus valores, os meus objetivos, porque eu vejo que tem muito isso. O medo do julgamento, às vezes uma aprovação da família, uma validação que você espera. Como é que você vê essa mudança ali no consultório com os pacientes? E quiser até falar de você também, porque eu acho que é um processo que Uhum. a gente também precisa lidar. Porque eu acho que é bem difícil. Eu acho que não é tão simples exatamente a gente está falando sobre o processo. E eu acho que é um ponto muito importante. Quando a gente aprende a respeitar e a delimitar algumas coisas, muda completamente o sentido que a gente vai caminhar. Porque vai ser o nosso caminho, não vai ser o do outro. Com certeza. Eu acho que o principal ganho nisso é a qualidade de vida mesmo. A gente tem falado muito de qualidade de vida, mas eu acho que as pessoas ainda não entendem o que é a qualidade de vida. Talvez coloca num estereótipo de qualidade de vida ser algo que você está idealizando, algo que você está imaginando conforme o que você está comparando da vida do outro. Mas a qualidade de vida é o que faz sentido para você. Então, a partir do momento que a gente começa a respeitar os limites, na ACT a gente fala muito da flexibilidade psicológica, a gente entende que você não vai caminhar numa rigidez aqui, nem numa rigidez daqui. Você vai caminhar realmente tendo um equilíbrio nesse processo de fazer o que faz sentido para você, entendendo que você é diferente do outro e tá tudo bem. E você também não vai ter um olhar crítico para o outro, porque você sabe que ele também é diferente de você. Então, eu acho que caminha muito nesse sentido. Você deixa de caminhar só no efeito manada ali e você começa a caminhar pelo que faz sentido para sua vida com os valores pessoais que você carrega. A consciência, né? Me lembrou muito isso, de estar consciente de fato e não seguir aquele automático, né? Que você até trouxe no início, que é um dos padrões para a gente perceber que é um alerta, né? Viver no automático, às vezes... O que eu fiz em 2 horas? Às vezes a gente estava se distraindo e só seguindo algo ali que realmente não fazia sentido, né? Muito interessante, é muito legal falar disso. É um tema muito, muito rico e muito atual.
além de ver na clínica, igual você trouxe no início, eu vejo muito também na minha família, na minha vida, essa dificuldade mesmo da gente conciliar e se respeitar e realmente não produzir. Hoje eu não vou produzir nada, hoje eu vou ser, não vou ser útil, útil assim, né? Porque nem sempre a gente é produtivo, mas tem muito essa questão mesmo do descansar com culpa, né? E eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando, da produtividade, desse julgamento. Você tem alguma dica nesse sentido, assim, de... Porque é algo que tem que ser trabalhado muito mentalmente e psicologicamente, essa questão da culpa em relação ao descanso. Porque tem a ver com o que a gente pensa sobre, né? O que isso significa pra gente. Uhum. Como é que você tenta trabalhar isso no consultório, assim? Eu acho que o primeiro passo realmente é entender o sentido disso para cada um, né? O sentido de por que você não consegue descansar? Por que que você sente culpa se você está descansando? O que é que está atrelado por trás? E aí, cada história é cada história. Claro que geralmente vai ter muito essa bagagem da comparação, da influência externa, da influência da sociedade, mas vale entender e fazer essa pergunta, né? Por que que eu sinto culpa ao descansar? O que que isso está por trás? E aí a gente vai caminhando em cima disso na clínica. A partir do momento que a gente entende, não, eu sinto culpa porque eu idealizo algo que é de uma comparação de uma vida que eu vi na internet. Tá, mas você nasceu no mesmo contexto, você nasceu, cresceu junto com essa pessoa. A gente vai destrinchar tudo isso e trabalhar o porquê que essa culpa está alimentando, né, esse sentimento, essa dificuldade de descansar. E às vezes foi a única forma que a pessoa foi ensinada. Às vezes a única forma que a pessoa foi ensinada é de trabalhar até a exaustão mesmo. Você não tem que descansar, você tem que só realmente ali ficar 24 horas por dia em produtividade. Então, a gente tem que trazer um outro ponto de que, olha, isso não é saudável. E eu sempre faço uma pergunta para os meus pacientes que é assim, deu certo até aqui? E aí, normalmente, a pergunta é, não. Não, porque senão eu não estaria aqui. Geralmente, eles me respondem assim. E é isso, assim, a gente precisa ter um olhar para a nossa vida de, gente, se não tá dando certo, é porque tem algo que a gente tem que prestar atenção. E o dar certo é relativo. Então, assim, se a gente está tendo sinais de exaustão, se a gente está tendo sinais onde a gente está sendo prejudicado, realmente nossa vida cotidiana está sendo prejudicada, as nossas relações, é um alerta para a gente ficar de olho que não está funcionando. E aí trabalhar o sentimento de culpa vem desse lugar de você se conhecer. Porque às vezes você não sabe nem por que você está tendo esse sentimento de culpa. Né? Então, a gente precisa trabalhar esse autoconhecimento, entender a si mesmo primeiro, para depois a gente evoluir e entender que, olha, tá tudo bem você descansar hoje, tá tudo bem você não fazer nada, inclusive isso é saudável, e você não tem que preocupar com o julgamento alheio, porque se você fica muito atrelado a essa opinião alheia, isso alimenta, né, uma insegurança, alimenta crenças que foram colocadas lá atrás, e que isso às vezes dificulta o processo de cada um. E tem uma coisa que a gente está falando da questão da produtividade e de como a criação envolve isso, principalmente nas gerações anteriores. Enfim, era um outro contexto, a gente tem que entender isso também, né? Não dá para comparar com hoje, mas fazer uma leitura consciente dessas reproduções que às vezes a gente faz, né? Então, às vezes eu vejo um pessoal mais, uma geração antiga, assim, home office para eles questionam um pouco, assim, se é trabalho, assim, é diferente o valor de alguém sair de casa, de fato, ali para o presencial, né? E é igual a pandemia, muita gente sentiu isso um pouco, assim, estava em casa e aí, às vezes, a mãe não entendia que estava no trabalho, estava no computador, mas aquilo ainda era um trabalho. Acho que ainda tem um pouco dessa visão também, né? Do home office, de questões braçais, do valor que é dado para algumas coisas, né? Mais fácil, mais difícil. E tem aquilo também, né? De trabalho enquanto eles dormem, aquelas frasezinhas, né? Que a gente já reproduz ou já escutou muito, né? Tem a do Deus ajuda quem cedo madruga, né? Tem mesmo, essa, ditado popular, verdade. Ditado popular. Então acaba que parece algo simples, mas que de fato ali passa essa mensagem mesmo de reforçar isso, né? Reforçar o trabalho, acordar cedo, sempre estar nesse lugar ali. E eu já vi até uma, assim, eu descanso quando eu morrer.
Assim, não sei se eu já escutei. Já escutei. E aí a gente fala assim, meu Deus, né? Essa é mais extremo, né? Você já ouviu isso, assim, Já. você já percebeu essas questões muito no dia a Já. dia mesmo? Sempre, assim, querendo ou não, um discurso que está muito presente, né, na atualidade. E como eu disse, a gente precisa colocar isso em xeque, a gente precisa avaliar isso, se isso realmente faz sentido ou não, se isso está adoecendo a gente ou fazendo a gente caminhar em direção ao que a gente tem para as nossas vidas. E você já reparou que atualmente a gente tem muita dificuldade de fazer uma coisa de cada vez? Sim. Eu- Várias abas, né? Abertas. Exatamente, várias abas abertas, porque a gente o tempo todo está estimulado a isso, né? De eu tenho que fazer de tal forma, eu tenho que ser produtivo, eu tenho que trabalhar enquanto eles dormem, eu vou descansar só quando eu morrer, mas a gente não tem mais a tolerância de fazer uma coisa de cada vez. Aí você vai estudar, você precisa ter uma música como estímulo. Ou então você vai ver uma série, você tem que ficar com o celular do lado. Você vai tomar banho, tem que ter uma música, ou então você está assistindo uma série. Muito comum hoje em dia, né? As pessoas assistirem série enquanto tá tomando banho. E tudo bem, mas o ponto é, você está descansando ou você está ficando mais estimulado no momento que deveria ser de relaxamento, né? E um outro ponto também que você falando, eu fiquei pensando, é a questão da compensação. Porque a gente vai ter choques geracionais, né? A gente vai ter crenças diferentes, mas quando você traz o home office, por exemplo, às vezes sem a gente perceber, a gente tenta compensar, não, já que eu não tenho que pegar transporte público, então eu posso fazer isso aqui fora do horário. Eu posso ficar aqui até mais tarde. Já que eu tenho uma flexibilidade de horário, então eu posso trabalhar 12 horas por dia, 15 horas por dia. E pode, mas isso está te fazendo bem? Isso está realmente contribuindo para o seu bem-estar? Ou é uma estratégia de compensação, já que você talvez se sente culpada de estar tendo uma vida que outras pessoas não estão tendo? Vou fazer um corte dessa parte. Incrível. E aí, assim, quando você tá falando sobre isso, acho que é interessante trazer realmente a nossa experiência também individual, porque nós duas, né, passamos por essa questão de ser autônomo e principalmente essa transição de CLT, de ônibus, trânsito, todo esse pacote completo que é muito desgastante para um ser autônomo ali que envolve a questão do tempo que eu comentei inicialmente, né? Lidar com como que eu lido com esse tempo que eu não tinha e eu não vou produzir, e isso vai gerando ali as comparações, enfim, são muitas coisas. E aí, quando você foi falando, eu fui lembrando disso, que eu, por exemplo, quando eu ia para o CLT, pode ser que não tinha tanta demanda, mas eu me sentia produtiva de ir até lá e estar no lugar que eu estava trabalhando. Agora, quando, por exemplo, estou em casa, às vezes tem 1 ou 2 pacientes, isso não é igual para mim. Às vezes eu me questiono do tipo, é só 1 ou 2. Então, não é sobre qualidade em si, né? Eu me questionei muito sobre isso. É sobre o ambiente e sobre como eu vejo também o trabalho. Eu acho que interioriza um pouco isso também para a gente do home office. Dessa visão também das pessoas, acaba que eu percebi em mim. Então, é algo que a gente precisa realmente desconstruir. Essa qualidade mesmo de trabalho. E que não é mais ou menos você não pegar transportes, não diminui você enquanto profissional, porque o home office exige um trabalho, né? Exige várias questões. E eu percebi isso em mim, não sei você, mas eu precisei meio que... Peraí, eu não peguei o ônibus, não cheguei tarde, mas teve toda essa outra parte que eu preciso validar também. Mas foi um esforço, eu precisei sair da caixinha do óbvio ali. Não sei como é que foi pra você, mas acho que é interessante falar isso. Eu passei por esse desafio também. Eu acho que é um desafio que não é que eu passei, eu acho que a gente vai passar por um tempo ainda. Porque, ao mesmo tempo que está mais normalizado o home office hoje, ainda assim existe essa pressão social de mas não é um trabalho, você está trabalhando pouco, você está trabalhando de casa. Essa ideia do que trabalhar de casa não é um trabalho, né? Quando, na verdade, às vezes vai ter até um acúmulo de funções por você estar dentro de casa. Então, quando a gente se depara com esse cenário de antes, a minha rotina, por exemplo, era levantar 5 horas da manhã, pegar ônibus, ficar 1 hora no ônibus para ir para o trabalho, ficar o dia inteiro lá, depois pegar mais 1 hora de ônibus. E eu ainda, depois que eu formei, atendia à noite. Então, eu trabalhava, estava nesse esquema aí da alta produtividade. Então, Full time. Full time. Mas naquele período fazia muito sentido para mim. Então, não foi um processo tão exaustivo nesse sentido, porque fazia sentido para mim e eu tinha colocado um tempo determinado que eu seguiria nessa fase.
e deu certo. Mas quando eu transiciono, eu vi que existe um outro mundo também, porque aí a gente tem que organizar a nossa mente para uma outra realidade de trabalho que não deixa de ser um trabalho, né? As pessoas pensam que atuar como psicóloga é só você fazer o atendimento ali. Então, você fez 1 ou 2 atendimentos por dia, aí acha que você trabalhou 2 horas por dia, acabou e pronto, final. E não é assim, a gente tem toda uma preparação, a gente tem estudo de caso, a gente tem evolução de prontuário, a gente precisa investir no nosso conhecimento, porque a gente está lidando com vidas, e isso tudo conciliando com a sua agenda, com o seu financeiro, com a sua rede social, com a sua vida pessoal. A rede social, querendo ou não, quando eu falo, é um instrumento de trabalho hoje pra gente, e as demandas que às vezes a gente vai ter que fazer de casa também, junto com com quem você mora sozinha, né? Enfim. Então, existe uma sobrecarga que não é tão falada assim, né? Acaba que às vezes a gente trabalha mais no home office do que de fato no CLT, mas o CLT ele é mais ali talvez romantizado por, nossa, existe todo um outro desgaste trâmite, que é válido, tem né? desgaste que é válido, exatamente, mas eu acho que é esse o ponto, é a comparação. Não é porque um desgaste é válido que o outro tem que ser inválido, né? Não é porque o desgaste do transporte é válido que a gente não vai ter um outro desgaste no home office também e vice-versa. Vão ter benefícios, vão ter privilégios? Óbvio. Mas isso em qualquer lugar. Então, eu acho que a gente precisa colocar a nossa mente na nossa própria vida mesmo. Então, assim, ó, ok, eu não vou ficar me comparando ali com o outro, não vou me comparar com a vida que eu tinha. Porque a vida que eu tenho é essa, atenção plena no hoje, viver o hoje com consciência, fiz a escolha de estar vivendo essa vida e o que eu estou fazendo todos os dias na minha rotina que faz sentido para mim. Muito bom, muito bom. Porque, igual você falou, acho que a gente vai viver e vai se construindo com o tempo. Tem muito pouco tempo, né, esse processo também. E outras psicólogas também que eu conversei, a gente vive coisas parecidas, né? Porque é uma área que a gente vive visões parecidas do outro, né? Enfim, várias coisas. Mas ainda bem que eu vejo que a psicologia está ganhando muito espaço nesse sentido, né? Depois da pandemia, a gente entrou na faculdade numa época que não era bem diferente, né? E aí a pandemia veio como algo ruim, mas que para a psicologia eu vejo que foi positivo. Da forma ruim, né? Mas foi bem positivo, né? E aí, como é que você acha, Sai? Assim, a gente já falou um pouquinho, mas talvez um pouco mais, assim, como que a terapia pode ajudar nesse sentido, assim, acho que vai ser um processo de reconhecer os sinais, igual você falou, exaustão, a questão do sono, irritabilidade, a gente já citou alguns, mas de fato é entender os padrões de cada pessoa para essa fuga, porque, igual você falou, tem várias coisas que influenciam. Tem alguma coisa além do que você já falou que você acha interessante trazer como um processo que a terapia auxilia a identificar, assim? Sabe uma coisa que eu percebo acontecendo? Que às vezes a gente no processo da terapia, a gente vai auxiliar até essa quebra dessa rigidez para não ter uma esquiva tão evidente, né? Para quebrar um pouquinho desse comportamento de esquiva mesmo, de fuga. Mas aí a gente tem que tomar muito cuidado para não ir para outra rigidez que é, se eu não agir dessa forma, vai dar tudo errado. Então, o processo da psicoterapia, ele vem realmente para ter essa flexibilidade, esse meio termo e esse equilíbrio. Como que a gente vai fazer isso? Igual a gente já falou, através de você se perceber, através da consciência. A trabalhar a consciência, ela é fundamental, porque às vezes estão coisas acontecendo no seu corpo que você nem percebe, né? Tem sinais que às vezes estão acontecendo no seu corpo que você não percebe. Então, tem atividades que a gente faz dentro da terapia que é para ajudar a treinar o olhar do paciente a perceber de, eu tô tensa, olha, minha respiração tá mais ofegante, eu tô taquicárdico. E às vezes a pessoa tá ali tão no automático que não percebe. Então, esse é um dos principais pontos, que é essa psicoeducação da consciência própria, de você se perceber, de você se analisar, de você não depender exclusivamente do profissional para você saber o que está acontecendo no seu corpo, né? Não transferir essa dependência de eu só vou saber o que está acontecendo comigo quando eu chegar em sessão. Não, o trabalho da psicoterapia vai ser diário, você vai treinar isso diariamente. Então, a partir do momento que você percebe os sintomas físicos, sintomas emocionais, fica mais fácil de você identificar onde que está esse padrão comportamental. Então, você vai estar mais consciente a si mesmo, você vai estar mais atento a si mesmo,
identificando o padrão comportamental, a gente começa a destrinchar ali a aceitação, a questão também de você aceitar e o desconforto que vai vir, porque a gente tende a identificou ali um mal-estar e por isso a gente vai esquivar. Mas aí você identificou o mal-estar, você vai falar, ok, estou sentindo isso, qual é o motivo que isso me causou, qual foi o gatilho, palavra da moda, né? Mas qual foi o gatilho que isso me causou? Isso está ao meu controle de mudar ou não? A gente está se esbarrando muito numa necessidade constante de controle de tudo, quando a gente não tem controle de quase nada, né? A gente não tem controle nem sobre os nossos sentimentos. Então, a gente deixar vir realmente os sentimentos, as emoções, não deixar que isso vire o centro total da sua vida, mas aceitar que é um momento que você está passando, é um desconforto que você está sentindo, e a partir daí você estar mais consciente das escolhas que você vai fazer adiante. E não simplesmente ignorar, jogar ele debaixo do tapete, fingir que nada está acontecendo, e você entrar num outro comportamento. É como se fosse um modo de defesa mesmo, essa esquiva, né? Uhum. E aí quanto mais a gente tenta evitar, mais parece que aquilo vai crescendo ali. Quando vem pior. O sentimento ali de angústia, o que tiver incomodando e for desconfortável, vai crescer, querendo ou não. Então, esquiva é uma falsa ideia uma falsa defesa, né, ali, que a gente cria para lidar temporariamente com algum desconforto. É claro, né, Sai, que eu acho que é muito do que você falou. Pegar e olhar isso, né? A terapia traz muito isso. Tem vezes, assim, que eu saio da minha meio desolada. Porque a gente pega essas sujeirinhas e põe tudo ali, né? Assim, tira o tapete e vê tudo ali, o que fica. Então, eu sempre reforço com meus pacientes que estar em terapia, primeiro a pessoa tem que querer estar disposta realmente, porque é um processo que a gente volta, a gente olha internamente e pega em pontos ali. Nem toda sessão vai ser difícil, claro, mas vão ter sessões que a gente vai precisar falar de coisas que talvez você não queira e goste tanto de falar. Então, acho que a terapia, eu sempre gosto de reforçar quem está no processo, é um ato de coragem, é um começo para, de fato, ter uma vida mais saudável, mais consciente. Mas eu acho que é muito mais fácil a gente sempre ver em esquiva, né? E não, de fato, olhar ali para o problema e trazer alguém para dentro disso, né? Trazer uma outra pessoa, um outro olhar. Então, acho que é muito corajoso quem entra, de fato, num processo, porque não é um processo fácil. Traz muitos benefícios, muitos ganhos a longo prazo, mas eu imagino que, principalmente o início de recorrer, de abrir, seja um processo que eu sinto também, né, pelos pacientes, eu vejo que eu já passei por isso e eu vejo também que é um processo que a gente tem que ter muita simpatia, tem que ter o vínculo também, né, para que ele se sinta seguro e confie de fato no nosso trabalho ali para acontecer, né? Sempre gosto de reforçar isso. E sabe uma coisa que eu me peguei fazendo um tempo atrás? Descobri isso com a minha psicóloga. Achei que eu estava super consciente, que realmente eu estava ali vivendo... Tinha conseguido, né? Às vezes identificar ali quais eram os meus comportamentos de esquiva, de fuga, o meu padrão comportamental que estava me prejudicando mais. E aí, estava vivendo assim, plena. Falei, não, atingi a minha flexibilidade psicológica, tô plena, consciente das minhas escolhas. Quando, na verdade, eu me dei conta que eu era tentando controlar tudo. Então, existiu um pouquinho dessa falsa sensação de que, não, eu estou consciente, não, eu estou vivendo um dia de cada vez, eu estou agindo conforme os meus valores. E estava mesmo. Mas, em contrapartida, eu estava tentando ter o controle de várias coisas ao meu redor. Isso estava aumentando a minha ansiedade. E eu pensando, não, eu já sei como lidar com a ansiedade. Então, assim, quis trazer esse exemplo para as pessoas também verem que não é porque a gente é psicólogo que a gente não vai passar por esse processo. A gente passa. E que bom que a gente passa por isso, porque eu acho que isso também deixa mais sensível, né, a nossa forma de atuação na clínica e também mais o nosso humano, olhar mais humano. E o nosso olhar da gente, a gente às vezes se convencer de que tá tudo bem, quando na verdade isso também é uma forma de esquiva de algo que tá te causando algum incômodo. A gente às vezes cria umas coisas, né? Tipo, tá tudo bem, a gente pega uma autossabotagem ali, né? A gente acredita muito em algo para não olhar para outro lugar. Que talvez, não quero mexer nisso agora, né? Então, Exatamente. Vou acreditar em outra coisa. Exatamente. E a gente já está caminhando para o final, né? É um tema que, assim, rende muito, né? A gente fala, a gente vai caminhando, mas eu acho que a gente trouxe os pontos principais sobre o tema, né? Sobre algumas dúvidas, sinais. E antes da gente finalizar, a gente tem mais um recadinho da Implantar.
Sabe aqueles momentos simples, mas que fazem seu dia valer a pena? Uma prosa tranquila, um filme no fim da noite ou aquele trabalho que precisa dar certo, sem dor de cabeça. É para isso que a Implantar Telecom está aqui, para caminhar junto com você no dia a dia. Internet rápida, estável, daquelas que você usa e nem precisa se preocupar. E se precisar, pode contar. Tem sempre alguém do outro lado pronto para te ajudar. Porque no fim das contas, não é só sobre internet, é sobre estar perto, mesmo quando está longe. Implantar Telecom, conectando você do jeitinho que tem. E para a gente caminhar para o final, acredito que a gente precisa falar de dicas, né? A gente falou muito, né, de causas, de muitas reflexões. E aí eu queria pedir a Sai que ela fale algumas dicas, hábitos de fato simples ali que a gente possa começar a praticar em relação a esse descanso que a gente falou, né? A diferença do descanso e distração, acredito que ficou bem claro ao longo desse bate-papo. Mas quais hábitos a gente pode trabalhar também pela questão do celular, para a gente desvincular um pouco isso como uma forma de descanso e ter hábitos ali que estão fácil acesso e que não necessariamente às vezes depende também da questão financeira, porque a gente sabe que nem todo mundo tem recursos e acessos, né, para ter atividades diferentes. Uhum. Eu acho que um dos primeiros é a gente aprender a fazer uma coisa de cada vez. Então, você vai tomar banho? Toma um banho apenas. Treina a sua mente para você sentir a água caindo no seu corpo, sentir o toque, o cheiro, trabalhar com as sensações, né, com as percepções que a gente tem, é muito bom. Então, você sentir a textura da bucha, se você for usar, do sabonete, sentir o cheiro, a água quente na sua pele, já é uma forma de você estar mais presente. Atividade física, então fazer algo que você goste, ou então uma simples caminhada ao ar livre. Você fazer ali 30, 40 minutinhos de caminhada ao ar livre, sem um estímulo a mais de música, prestando atenção. A gente precisa desaprender, na verdade, né? Aprender a tirar esses estímulos em excesso, desacelerar um pouquinho. Então, uma atividade simples que a gente pode fazer todos os dias é isso, diminuir os estímulos que a gente tem. Fazer uma coisa de cada vez, concentrar no que a gente está fazendo. Você vai ter um almoço ali, você almoça apenas, presta atenção no que você está se alimentando. Você entender qual Tem tipo... muito isso, né, de comer também. Assistindo televisão, assistindo série, celular, né? Então, assim, presta atenção no que você está comendo. Fazer também desafios com você mesmo no sentido de eu vou ficar uma semana sem rede social. Ou então eu vou ficar diminuir meu tempo de tela. Isso é importante para você ver o quanto que você também é sensível a esses estímulos ou não, né? Atividade física, como eu falei, então qualquer atividade física que você goste de fazer é fundamental para a sua saúde mental e saúde física. Terapia, se possível, porque você vai ter um outro olhar, uma outra perspectiva que talvez você ainda não tenha percebido. Então, é um combo de coisas que a gente pode fazer no dia a dia, de trabalhar a atenção plena. A gente usa muito mindfulness, né? Então, trabalhar a atenção plena para você viver realmente dia após dia. A gente tem muito conteúdo hoje no YouTube bom. Então, meditação, exercício de respiração, que vai te ajudar a ter um hábito melhor e você viver uma mente, né, mais descansada, mais desacelerada e sair um pouquinho desse excesso de estímulo de dopamina que a gente está vivendo. Eu vou acrescentar porque eu acho que às vezes até tem muito do que a gente falou sobre a sociedade, rede social, porque hoje até os hobbies se tornaram ali, o hobby a gente precisa medir desempenho, né? Então não é um hobby de fato só por lazer, então eu tenho que ser melhor. Vou aprender a tocar instrumento, eu já me cobro aprender a tocar um violão em um dia, um mês, né? Um mês já é muito. O artesanato, nossa, ficou horrível, já vou descartar. A gente não tem dificuldade de aceitar, fale o processo de aprendizagem mesmo. E não necessariamente você vai ser o melhor, você vai ser um atleta naquilo. A corrida mesmo é um exemplo. É um hábito muito saudável, tá num hype aí. Eu acho que é até legal isso virar moda, de certa forma. Só que eu acho que em alguns pontos, para algumas pessoas, caminhou para esse lugar de desempenho mesmo, assim. E aí a gente vê lá, né? Ai, pessoa no ritmo tal, desenvolvendo tal. E aí gera isso do tipo, nossa, eu comecei, quase morri, né, sem ar, e ninguém mostra, porque todo mundo tá fácil correr e eu não consigo. Então fica naquela coisa de
das pessoas também mostrarem só, né, algumas coisas e não, de fato, os bastidores. Mas eu vejo muito isso, de hobbies, até quando a gente vai, eu vou começar algo novo, mas é um processo que a gente vai se frustrar, que a gente vai errar, que vai ficar feio, vai ficar ruim. Até colorir, artesanato, qualquer coisa do tipo. Eu acho que eu colocaria muito ter um hobby por ter, assim, de algo mais leve. Vou fazer uma aula de dança na academia. Até eu me peguei outro dia e falei, não, mas eu não sei dançar. Mas a aula, eu acredito que não tem nenhum profissional ali, é no seu professor, né? Mas eu acho que é uma questão que está muito imersa já, assim, eu tenho que ser o melhor, eu não posso errar, não posso ser iniciante, né? Então eu vejo que a gente precisa ter hobbies por hobby. Quero fazer porque eu tô afim, e se ficar feio, tá tudo bem. Tratar com mais leveza, né, esses hobbies. Exatamente. Eu acho que o ponto principal é esse, você ter um olhar para você como um humano e não como uma máquina. Eu acho que raramente uma amiga vai chegar perto da gente e vai trazer algum desabafo e a gente vai crucificá-la. Na verdade, a gente vai ter um olhar, muitas vezes, de compaixão, né? Não, vou dar um conselho de não pegue tão pesado com você mesmo, mas a gente está pegando pesado com nós mesmos. Então, um dos principais pontos é esse. Você lembrar que a sua vida é uma, a do outro é outra. Você tá num processo. E, gente, tá tudo bem a gente fazer algumas coisas meio termo também. A gente não vai ser bom em tudo, não. E depois fica até engraçado, hein? Ver o outro lado, né? Exatamente. Eu acho que é isso. Sai, foi muito bom. Queria te agradecer. Fluiu, né? Demais. Passou quase 1 hora já e nem parece. Pior que eu não tinha prestado atenção, realmente. Aí, ó, nem parece, né? E foi muito incrível, é um tema extremamente relevante. É uma pergunta que, quando a gente escolheu o tema, uma pergunta que bateu muito assim, nossa, tipo, realmente, faz a gente questionar sobre várias questões, descanso ou distração. E eu espero que tenha, né, sanado as dúvidas de vocês. Quem tiver também mais dúvida, pode mandar nos comentários, no Instagram da Sai, no da Rede, no meu. Então, fiquem à vontade para sugerirem temas e também perguntarem mais sobre algo que a gente não tenha falado aqui. E aí eu queria te agradecer de novo, foi incrível, eu te admiro muito, você sabe disso. E eu queria deixar um espacinho para você dar um recado, né, para o pessoal, ou frisar alguma coisa do que você tenha falado hoje que você acha válido de ficar mais fixado sobre o tema, assim. Foi realmente muito precioso estar aqui, esse tempo passou muito rápido. Eu acho que, assim como a gente estava aqui de corpo presente, o recado que eu deixo para todo mundo é se permitir viver de fato. A gente deixar de sair desse modo operante de sobrevivência e a gente passar a viver. E para isso a gente não precisa de algo extraordinário, a gente não precisa de uma mudança drástica. A gente precisa só de uma decisão de estar mais consciente, mais atento no que a gente faz dia após dia. Então, esteja aberto a viver com menos estímulo, mas com mais saúde, com mais qualidade de vida. E eu acho que é isso. Obrigada, eu realmente admiro muito, você sabe disso. A gente sempre fala isso uma para outra, mas de fato admiro muito, confio muito no seu trabalho e parabenizar pelo trabalho muito lindo que vocês estão fazendo aqui. Obrigada. Imagina, obrigada. Seja bem-vinda, pode vir de novo, tá? E aí, gente, é o seguinte, deixem aí nos comentários, né? Quem tiver tentado, por exemplo, os desafios que a Sai falou. Eu tô querendo, assim, ficar uma semana no Instagram, acho que praticar isso aí. Faço Então isso fica aí lançado o desafio para vocês. Queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui, né? E deixar que vocês curtam e sigam a página também do podcast. Até mais. Chique.